Porque às vezes a gente está tão imerso na nossa alegria que a gente ignora o outro. Ou às vezes é o contrário também. Às vezes a gente está tão imerso na nossa dor, no nosso processo de depressão ou no nosso processo de vitimismo, ou o que quer que seja, que todas as outras alegrias dos outros, elas são banais, porque eu estou muito triste. O vitimismo a pessoa, ela se volta ao mundo de uma forma completamente alterada, né? Então, isso é muito comum em relacionamento, né? As pessoas, elas pedem muito assim, que eu encontre alguém que me ame, né? Que eu encontre alguém que eu seja aceito, né? Raríssimas vezes elas oram pedindo assim, que eu tenha paciência para suportar, né? Que eu consiga ser a força que vai conduzir a pessoa, que seja a força que vai conduzir o processo que eu quero, né? Que eu vou construir a família que eu gostaria, né? As pessoas já querem as coisas prontas, né? Que muitas vezes eu bato isso no consultório também. Meu casamento tá assim, falei, olha, um vai ter que amadurecer, né? Um vai ter que mudar a conduta, né? Não vai, se eu vou ficar esperando o outro, né? Se eu fico jogando para o outro, né? Se eu fico jogando ali esperando o outro mudar para eu ter minha vida transformada, é angustiante demais, né? Como é que eu vou... Às vezes a gente tem dificuldade de fazer pequenas mudanças nas nossas vidas, né? Como é que eu vou esperar que o outro mude completamente o comportamento para que eu me sinta melhor? Complicadíssimo, né? Praticamente impossível, né? disso acontecer só porque eu quero, né? Naquela fantasia, naquela utopia do que devia ser, de como deveria ser. E essa pessoa acaba tendo um comportamento de criança, né? De querer ser cuidado, né? De querer ter a segurança externa. E a pessoa totalmente predisposta à ansiedade, a processos depressivos. Por quê? Porque se eu estou com uma vida que eu não gosto e eu não sou eu quem vou mudá-la, né? Algo externo tem que vir para que essa minha segurança seja repleta, né? Para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta cuidado, para que eu me sinta amado, né? Eu não entendo que é o meu comportamento que influi muito no que eu sinto, influi muito na resposta que eu tenho. A pessoa fica ali naquele movimento de angústia, né? De não sair do lugar. E quando vem alguém com essa imaturidade muito grande, né? E maturidade não tem nada a ver com a idade, que a gente tem pessoas ali senis, né? Na senilidade ali, que não tem o menor entendimento da dinâmica da vida, né? Ainda não entendeu o mecanismo, como é que acontece, não tem a menor condição, né? de entender. A gente tem que tirar ela daquele lugar, né? A gente tem que tirar daquele lugar, porque senão a gente vai só maquiar, né? Eu vou dar às vezes eu dou uma medicação, a pessoa dá uma melhoradinha, mas não vai ficar. Um dia ela vai querer tirar o remédio e não consegue. Lídia, como era a Lídia 27 anos depois? Qual que era a sua realidade? Familiar, profissional? Como que era a sua realidade ali naquele momento, 27 anos depois, nesse dia que você teve que virar a chave? Tanta coisa linda aconteceu. Quando eu pedi perdão para o meu irmão, né, que eu falei com ele que eu queria 7 irmãos, ele se assustou e ele me convidou, ele falou, então eu quero que você seja minha irmã. E o que era mais difícil para mim? Eu falava que eu jamais me casaria com um homem que tivesse filhos, porque eu jamais queria viver o que minha mãe viveu. E nesse processo eu concluí o curso em Juiz de Fora, foi exatamente em 2005, houve a promoção, meu pai completou 80 anos e Deus mandou eu fazer a festa dele, né? E às vezes a gente acha que festa é só, né? Quando a gente tem o Espírito Santo para nos guiar em tudo, porque eu fiz do jeito natural, levei ele numa churrascaria, nós fizemos um culto em ação de graça, essa é a forma natural. Mas na direção que foi curadora para mim e para minha família, foi quando ele citou como ele gostaria que fosse. Isso foi para mim um divisor de águas. Porque ele falou, eu quero que você vá a Juiz de Fora, liga para a filha mais velha e promova o encontro dos filhos, porque eles não tinham relacionamento nesses 27 anos. Meus irmãos iam lá em casa para perguntar de quem que era o carro, quem tinha comprado, isso me matava de ódio. Porque eu trabalhei, eu consegui comprar as coisas e eles atribuíam que aquilo era deles.
né, quando não estava resolvido. Então, quando houve esse aniversário, eu liguei para minha irmã, nunca tinha ligado para ela e falei, nosso pai está completando 80 anos. Então, eu gostaria que a gente, né, pudesse celebrar juntos. E ela falou, olha, eu preciso conversar com as minhas irmãs. Hoje eu sei o porquê, que depois eu fiquei sabendo, né? Mas eu liguei e elas aprovaram. Já tinha tido esse concerto com meu irmão, um não tinha problema, tinha 5 para resolver. E o Espírito Santo me deu a chave num tempo de oração. Ele falou, você vai falar algo bem específico. E eu posso te dizer, nós somos numa churrascaria muito chique. O pastor Máscara, nosso pastor, fez o culto. Foi lindo, mas foi naquele momento com os filhos, com pastelzinho e o meu pai vendo ali todos os netos. Ele não se cabia de alegria. E ele pediu para eu orar. E foi essa hora. Eu falei, eu não vou orar. Eu gostaria de, nesse momento, diante de todos vocês, voltar aos 27 anos atrás. Todos vocês hoje são casados, todos vocês têm filhos e vocês sabem o que é uma criança sem pai. Mas eu sei que naquele momento talvez vocês acharam que eu tomei o lugar de vocês. Depois de 27 anos eu queria pedir autorização para vocês, para chamar o pai de vocês de pai. E foi sabe, aquele susto. E eu não vou orar. Eu acho que quem tem que orar aqui é o nosso Pai. Ele é que tem que nos abençoar, porque chegar aos 80 anos com essa longevidade, com essa inteligência. E naquela hora o meu pai abençoou a todos os filhos como a bênção de Jacó. Abençoou as esposas para serem boas esposas. Foi algo que eu nunca vi o meu pai orando daquele jeito. E eu costumo dizer que fez assim, o iceberg rompeu. O genro da filha mais velha chegou para mim e falou, eu não acredito que isso está acontecendo hoje na nossa família. Nós esperávamos por isso há tanto tempo, mas alguém teve que ceder. É sempre todo um esperando o outro dar o primeiro passo. Alguém teve que atravessar. E eu vejo que o Senhor precisou me curar, porque na minha visão eu era a mais ferida, mas todos foram. E no ano seguinte, meu pai fazia carisma, meu pai tiraram as fotos, todo mundo foi tirar foto. A festa mudou o ambiente, mudou completamente. No ano seguinte, meu pai fez carisma, a filha mais velha, pela primeira vez, veio dormir na nossa casa. No outro ano, no Dia dos Pais, 3 vieram, mas o presente foi no meu casamento. As minhas irmãs vieram e uma delas, aquele que mais me machucou foi meu padrinho de casamento. E Deus trouxe um conserto para mim, porque eu acabei casando com um homem que tem 2 filhos e a superação para mim foi aí. Eu falei, Deus, não posso. Ele falou, você não precisa cometer os mesmos erros. E você casou quanto tempo depois desse perdão? Eu casei 2 anos depois, porque foi desatado. O meu esposo tem 2 filhos e nós preparamos o ambiente. Nós fizemos o caminho correto. Nós aprendemos com as falhas. E eu não atribuo aos meus pais, eles não tiveram... É como se Deus falasse assim, você não precisa reproduzir, você pode reeditar. Reeditar. E eu reeditei, eu me lembro no dia que nós falamos, os filhos do meu marido foram honrados. Eles entraram como quase que, não padrinhos, mas eles foram honrados. E veio o parto, né? Veio a gravidez. E o meu marido falou assim, você vai contar para eles. E eu falei, como contar? E aí o Espírito Santo, conta a sua história. Porque eu não tinha culpa da dor, eu estava ali no meio e eu contei a minha história para os filhos do meu marido. Falei, olha, tem um bebê aqui, eu não sei nem se é homem, se é mulher, mas ele não tem culpa se a nossa família é disfuncional. O que eu quero dizer para vocês é que eles vão partilhar, ele vai partilhar do mesmo pai, mas não vai tomar o lugar do pai de vocês. E o meu filho tem um ótimo relacionamento com os 2 filhos do meu marido, do primeiro casamento. Eu atribuo isso, primeiro, ao Senhor. E segundo, por respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar a história delas. Nós precisamos nos curvar e ver a dor delas. E isso eu só
pude fazer, porque o Espírito Santo foi me ensinando isso. Uma coisa interessante que eu estava falando, que eu estava pensando... Bom que você me salvou, Dalton, porque eu não poderia continuar falando qualquer coisa depois dessas palavras. O senhor já está mais acostumado, o Lucas, o Dr. Lucas também já está mais acostumado. Vocês sistematicamente, né, estão ali sempre ouvindo histórias de pessoas que estão conseguindo ressignificar, outras que nem tanto, mas que estão nos seus processos. Eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus. Mas você vê, mas na verdade isso. você vê como é que Deus é poderoso. Mas uma coisa que eu queria colocar é o seguinte: todo mundo naquele contexto era vítima. Os filhos, o marido, o pai, a sua mãe e você. Todo mundo era vítima, ninguém era vilão. Sim. Só que cada um não sabia lidar com a coisa. Eu vou te contar um segredo. Tem cliente que na hora que vai embora, teve uma cliente que falou comigo de uma situação que ela viveu de abuso dos 4 aos 14. Na hora que ela foi embora, eu falei assim, não, Deus, essa é difícil, essa é dura para mim. Quer dizer assim, depois eu me dei o direito de ficar emocionado de tanto que o negócio doeu. Essa realmente doeu. E ela contando a história, o negócio doeu. Mas faz parte da vida e agora a ideia é ajudar. Você vê como é que Deus... Nenhuma dor é maior do que a que Jesus sofreu. Não, e outra coisa... Nenhuma vergonha Não, e outra coisa que a gente estava falando, você não estava, obviamente, no programa anterior, como o aspecto, no seu caso, o aspecto espiritual é muito grande. Então, você fala que, na verdade, Deus pode agir direto ou indiretamente. Sim. Ele agiu com você mais diretamente porque ele sabia que precisava fazer uma cura. E aí, obviamente, são coisas que só lá no céu que a gente vai saber o resto dessa história. Mas você vê como Deus é poderoso para fazer uma coisa. Agora, é claro, a gente precisa de ajuda humana, mas a gente também tem que... Eu falo que Deus tem coisa que Ele faz diretamente e tem coisa que Ele usa a gente para fazer. Com certeza. Mas é muito bonito ver como Deus também consegue, como Deus trabalha na vida de uma pessoa para restaurar. Em outros episódios aqui da série, o senhor falou, inclusive, sobre Deus não fazer a parte que nos cabe fazer. Poderia ter virado a chave e a Lídia não ter feito nada e a família não ter feito nada, mas tanto a família como você, né, Lídia, resolveram se responsabilizar pela parte que cabia a vocês, né? De, não, agora eu já entendi isso, eu entendi que eu não sou vítima, somos todos vítimas disso, mas que hoje, maduros, 27 anos depois, nós podemos tomar um novo caminho. Infelizmente, essa temporada com a Lídia já não nos permite mais o tempo para a gente poder tratar as implicações do que poderia ter sido a vida dela e da sua família se não houvesse esse perdão, mas nós vamos falar em outros episódios, porque a gente tem visto realmente isso, é uma decisão, né? Seja uma decisão de ter um acompanhamento psiquiátrico, seja a decisão de ter um atendimento terapêutico, seja a decisão de unir a isso a fé, a esperança, né? E eu me recordando aqui também, já tem uns 10 anos que eu acompanho um pouco a sua história. É uma referência, ela é uma referência para nós, não só na Lagoinha, mas no Brasil, de mulher de oração, de fé, e que eu tenho certeza que para todo mundo que está te ouvindo e vendo a sua história ainda mais hoje, é por causa, não apesar das suas dores, não apesar das suas dificuldades, mas por causa da sua fragilidade colocada no lugar certo, que é diante de Deus. Então, a gente só pode dizer muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim a Deus, pela sua obediência, pela sua fé. Os meninos já estão ali me lembrando para poder encerrar. Então, vamos representar o nosso agradecimento a ela com esse girassol, que para nós representa. Que bom que você voltou para a luz. Que bom que você e a sua família se permitiram viver essa história tão linda, que eu tenho certeza que você é hoje um motivo de orgulho na sua casa, na sua família, e nós já admiramos a sua família também por essa força de ter ressignificado a dor. Amém. Eu dou toda a honra ao Senhor. Amém. E repito, se não fosse por Ele, né? Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém. Com certeza. Amém. Amém. O Deus do impossível te criou.
O Deus do impossível sonhou com você. Assim como Ele fez a Lídia, a sua imagem e semelhança, Ele também criou você, Ele também fez você, a sua imagem e semelhança, e Ele anseia para que você possa se voltar para a luz, se voltar para Ele e viver na convicção e na esperança de que você é um bom motivo para viver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.